No ar agora, Veja Isto, um programa eclético sempre. Cuiabá e Mato Grosso acontecem aqui. Oferecimento Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Contal de Contabilidade Advocacia, parceria que soma muito mais. Porto Seco, lucro para exportar, lucro para importar. Vamos começar a solenidade de entrega do Prêmio Cuiabá de Cultura 2026. Quero convidar a jornalista Sueli Batista para vir à frente, por gentileza. Sueli Batista aquilo que ela fez se perde na história cultural. Sueli foi criadora de muitas coisas. O jornal Rosa Choque, né? Depois foi a grande introdutora da BPW em Mato Grosso, em Cuiabá. Sueli é membro da Academia Mato Grossense de Letras e até bem poucos dias era a presidenta da associação. Quero convidar para honrar Sueli Batista, Fernando Tadeu, por gentileza. Fernando Tadeu procede à entrega do Prêmio Cuiabá de Cultura à jornalista Sueli Batista. É um evento que, com certeza, ficará, Sueli, para sempre registrado nos seus anais, no seu currículo. A Sueli Batista, a acadêmica Sueli Batista, foi presidente da Academia Mato Grossense de Letras. Fez um belíssimo trabalho, continua trabalhando pela cultura, empolgada, vibrante, animada. Que este prêmio seja o começo nessa área do Macedo, que o Macedo está te levando na cultura, para muitos outros que devem vir. Muito obrigado, Macedo, por esta honra. Estou emocionado. Eu agradeço, Macedo, que foi meu aluno na Faculdade de Jornalismo, junto com a Onofre Ribeiro, né? Nós somos professores do IVE, fui da UFMT, mas no IVE tive a honra de ser professora do Macedo. E eu estava até recordando aqui com o Pádua que o Macedo fez um programa inteiro para as mulheres da BPW na época, na Galeria do Pádua. Eu só tenho a agradecer você, Macedo, por ter me outorgado esse prêmio e pelas mãos do Fernando Tadeu, que é meu confrade da Academia Mato Grossense de Letras. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, sempre pelas suas ações. Abençoe a noite do homenageado Onofre Ribeiro, que é um amigo querido, né, do meu coração, que
deixou meu coração aos pulos. Não fui na tua homenagem, porque eu estava em São Paulo, mas o meu coração estava aos pulos. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigado, professora. Olha, Pode retornar. Eu gostaria de falar algo. Quando o Macedo me convidou para esta noite, quando falou que era Onofre Ribeiro, foi uma emoção também muito grande. Eu e Onofre trabalhamos também juntos, levando o trabalho da Universidade Federal de Mato Grosso, através do Unistado, para tantos lugares. E Onofre era encantador e continua sendo um jornalista encantador, de posição, de opinião, vibrante, e que ele me disse há pouco que já estava reduzindo. E eu vou pedir, não reduza, continue. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando Tadeu Borges, por honrar a nossa querida Sueli Batista. Quero convidar para vir à frente outra pessoa extraordinária, que não tem feito outra coisa a não ser eternizar a memória de tantos marcos históricos de Mato Grosso e de Cuiabá, como o seu trabalho em registrar a história das famílias cuiabanas, famílias tradicionais, e tantos outros. Quero convidar para vir à frente, também membro da Academia Mato Grossense de Letras e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, do qual ela já foi presidente, para que ela venha aqui, a Neila Barreto. A Neila é dona de uma obra extraordinária. E nós precisamos, porque, infelizmente, professor Onofre, os grandes vultos, né? Eu estava no meu programa de rádio, eu tenho um programa na Rádio Cuiabana, 106.5, o programa vai terça, quarta e sexta-feira, das 18, viu, Oswaldo Sobrinho? Das 18 às 18h30, o programa chama Raio X do Futebol. E eu fico ali no Raio X do Futebol, contando histórias e contando o que está acontecendo no mundo da bola. E eu falava ontem que eu estou criando umas pílulas de internet que vai se chamar Piquira News. Ah, por que Piquira News? Piquira é o menor lambarizinho que tem no Rio, é o Piquira. Como vai ser um dropzinho de 1 minuto, Piquira News, bem curtinho, né? Bem rapidinho. E um dos temas que eu quero abordar lá foi a história do homem que fez o primeiro gol numa partida oficial, numa partida de futebol em Cuiabá. 1914, 1913. Professor Leovigildo de Melo. O professor Leovigildo de Melo foi o homem que fez o primeiro gol que se tem relato de uma partida de futebol em Cuiabá. Jogaram as equipes do Cuiabá Esporte Clube, do qual ele era o presidente e jogador. Fernando Corrêa da Costa, que foi governador de Mato Grosso, jogou essa partida, era jogador do Cuiabá. E o Internacional do professor Kuhlmann, que tem uma escola aqui na Avenida São Sebastião, Gustavo Kuhlmann, criou o time do Internacional e eles fizeram o primeiro jogo, que foi vencido pelo Cuiabá por 3-1. Mas por que o Leovigildo de Melo? Porque o Leovigildo de Melo, ele veio para Mato Grosso para implantar um sistema novo de educação. Então, esse homem, Oswaldo Sobrinho, você que é um educador nato, que construiu tudo isso, que começou todo esse movimento, alguém pode, se chegar a perguntar, quem é o Leovigildo de Melo? Ninguém sabe. Mas se você for para o futebol, aí você aguça a curiosidade. E amanhã o cara fala, quem fez o primeiro gol em Cuiabá foi o Leovigildo de Melo. Tem uma escola lá no Pedra 90 que tem o nome dele, não é? Então, por isso que estou falando desse resgate, porque a Neila
a Neila Barreto, ela tem empreendido nisso e construiu uma obra maravilhosa, fora as outras obras, mais uma retratando as famílias da nossa capital. Quero convidar o acadêmico da Academia Mato Grossense de Letras, o Biratã Nascentes, para proceder à entrega da honraria a Neila Barreto. Esse é um outro, ele foi homenageado no ano passado. No ano passado ele recebeu, por causa da grandiosidade do Biratã. E o Biratã, quando ele deveria comprar uma cadeira de balanço, uma rede, ele compra um barco gigantesco, muda para Cáceres Fernando Tadeu, para descer da nascente até o Oceano Atlântico, acompanhando a trajetória do Rio Paraguai. Esse cara está começando esse empreendimento agora. Ano passado ele recebeu a comenda aqui. Biratã, por gentileza, nos honre a nossa querida Neila Barreto. Eu fico muito grato a este guiratinguense de coração, o meu irmão, meu amigo, verdadeiro embaixador de Guira, não é? Pessoa da minha velha amizade, desde a época em que eu ainda era um esportista, com motocicletas, eu fazia o brasileiro, não é? E ele me dava a cobertura para eu conseguir os patrocínios. Obrigado, Macedão. Quanto à professora Neila, é inquestionável, não é? O seu mérito como escritora, a quem tive a felicidade de acolher com meu voto na academia, ela sabe disso, não é? Então, prestigiando pessoa do mais alto nível e competência, que vem registrando um trabalho cansativo de enumerar todas as famílias de Mato Grosso que se empenharam em realizar esse trabalho, que a identidade guardada do colosso desta terra, que hoje chega ao píncaro, ganhando notoriedade nacional, porque hoje o agro está sendo reconhecido e puxa a economia do país. Temos que também guardar as nossas identidades, nossas tradições, valorizando aqueles que se empenharam nessa luta anônima para criar a nossa estrutura e gerar a história que é a nossa identidade, razão pela qual eu trabalho tanto na história. Sinto bem de registrar os nossos ícones, porque, além de tudo, eles são um exemplo para a posteridade e aqueles que fraquejam durante o caminho. Aqui o desembargador, nosso velho conhecido do Tribunal de Justiça, sabe do meu trabalho nesse sentido. E quero agradecer a todos presentes, e inclusive ao nosso jornalista Onofre Ribeiro, o maior ícone desse momento, o Pádua também por ter elaborado esse trabalho magnífico, que é uma das suas maiores vocações. Portanto, eu tenho a honra de passar às suas mãos, Neila Barreto, este símbolo do seu reconhecimento, do seu belo trabalho em prol de Mato Grosso. Parabéns. Boa noite a todos. É um prazer, neste momento, receber esse prêmio, principalmente pela pessoa que hoje é homenageada. O professor Onofre foi meu professor na Faculdade de Jornalismo, recebeu o nome da nossa turma, que, na verdade, é a primeira turma de jornalismo do estado de Mato Grosso, por questões de 6 meses. Depois veio a faculdade na Universidade Federal, e mais tarde eu tive a honra, na mesma faculdade que me formei, de me tornar professora e ser colega dele ao lado. E ao longo do processo
do ensino-aprendizagem, eu recebo até hoje os seus conselhos e as suas orações. Agradeço ao Macedo por esse reconhecimento. Aqui nós temos um trabalho que, além das famílias, nós também gostaríamos de dizer que registramos a história das mulheres mato-grossenses, como é o caso, né, Maria Tereza, da professora Sarita Baracate, né, que, em função desse livro, eu me candidatei à Academia Mato-Grossense de Letras e até hoje serve como referência. Caminhamos nesse sentido, estamos aí a caminho de mais uma mulher, com certeza, uma mulher maravilhosa, que daqui a pouco vocês vão ter conhecimento da vida dela. Agradeço a todos, obrigada. Obrigada, professor Fernando Tadeu, por prestigiar este momento. Obrigada, professora Sueli, pelos ensinamentos. E agora, também na academia, boa parte de empenho pelas suas mãos. Aqui, publicamente, os meus agradecimentos. E ao professor Ubiratã, meu obrigado. Obrigada a todos. Vamos aplaudir, muito obrigado. Vamos aplaudir a Neila. Muito obrigado, Ubiratã, por prestigiar. Quero chamar aqui o artista plástico Vicente Paulo. Vicente Paulo tem uma trajetória de 35 anos como pintor. Artista plástico de renome, com N exposições, projetos, todo tipo de envolvimento. E é uma homenagem que eu acho que chega tardia, tamanho o volume dos trabalhos, de exposições, de incentivo do Vicente Paulo. E eu quero convidar para fazer a entrega a ele, o nosso querido, o homem que esculpiu essa obra. Essa é uma obra exclusiva, esse prêmio. É um trabalho criado pelo grande Pádua Nobre. E o Pádua, como artista gigantesco que é, vem homenagear um outro gigantesco das artes plásticas em Cuiabá e, por consequência, em Mato Grosso. Pádua. Vocês não imaginam o quanto eu me sinto honrado de vê-los todos e de saber que vocês todos são amigos, são admiradores de Macedo Filho. Macedo Filho é uma pessoa extraordinária. É para a empresa, é para o esporte, é para a música, para a literatura, para a poesia, é para a vida, é para o trabalho permanente. Eu me sinto extremamente orgulhoso de ter conhecido ainda no Esporte Bar há 30 e tantos anos atrás. As mesmas pessoas, de 35 anos atrás, continuam na mesma trajetória que Macedo Filho determinou para si próprio. Uma trajetória linda. Me sinto muito orgulhoso, Macedo. Obrigado. E agora um outro guerreiro aqui, um amigo nosso de muito tempo, Vicente Paulo, trabalhando aí com pincel. O artista não é só pintor, não é escultor. O artista ele faz tudo, ele faz a música, ele faz a literatura, ele faz a filosofia, ele faz a arte. Este rapaz faz. E é uma pessoa admirabilíssima, e você vai receber esse trabalho. Na hora de fazer, eu pensei em algo que fosse... Ele pediu que desenvolvesse alguma coisa que fosse para a cultura. Eu vi uma cultura que fosse alguma coisa relacionada ao livro. Mas uma cultura não é só inerente a uma pessoa que lê. Uma pessoa também analfabeta é culta porque ela discute os seus problemas, discute a sua vida, discute a natureza, discute o que existe de mais nobre, que é ser humano, é ser humano. E assim eu fiz. Esse trabalho é uma asa saindo de uma página de um livro, mas é uma asa saindo de nossas cabeças, é uma asa saindo de nossos corações. Enfim, foi o que eu quis fazer, foi o melhor que eu pude fazer. Obrigado. Vamos ouvir o Vicente Paulo. Bom, primeiro eu queria agradecer a Deus e depois agradecer ao Macedo por esta homenagem.
Eu me sinto honrado pelo convite e por este momento. Nós, de fato, estamos aí há mais de 35 anos nesta trajetória de pinturas e, assim como Pádua e tantos outros artistas que somos, nós temos esse talento, mas também temos esta obrigação de registrar e de fazer o que o amigo ali disse, a identidade de um povo. A cidade, ela é feita de concreto, ela é feita de artérias, ela é feita de prédios, mas se você não tiver as pessoas, se você não tiver o sentimento e o envolvimento e o talento das pessoas, ela não existe. A cidade não existe. O que faz, o que forma uma cidade são as pessoas. E essas pessoas, elas também têm este poder de registrar, de se mostrar e também de produzir uma identidade local. Então, se hoje a cidade de Cuiabá ela tem calor, não só pelo clima, mas como ela é reconhecida que é uma cidade calorosa, é uma cidade que ela abraça bem aqueles que chegam aqui, é porque ela tem uma história, e essa história é que se faz importante e é feito por pessoas. Nós, como artistas, nós temos esta obrigação de fazer este registro. Na literatura, como Neila Barreto, como Sueli Batista, na música, como o Marechal, que essa banda fantástica tocam, no teatro, na dança. E se nós formos falar aqui os segmentos da cultura, cada um tem a sua forma e a sua maneira de registrar e promover a identidade deste lugar, chamado Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Então, esta é uma das nossas obrigações. Eu faço isso através da minha pintura, né? Eu comecei a pintar através de um grande incentivo de um amigo chamado Wilson Gavaldão, alguns aqui devem conhecê-lo. Ele criou, inclusive fundou a Faculdade de Artes lá da UFMT, e ele foi que me incentivou a entrar nessa área, e a partir daí eu não parei mais, e venho registrando dentro das minhas possibilidades. Na década de 90, tentei viver de arte, quase morri de fome. Então, é difícil ainda é difícil no Brasil para o artista viver somente da sua arte. Mas é através do nosso dom, do nosso talento, que a gente consegue registrar uma parte da nossa história. Então, eu me sinto honrado, eu me sinto feliz pelo convite, especialmente por Macedo. Há mais de 20 anos eu participei de programas dele e ele vem fazendo sempre a mesma coisa. É um personagem, uma personagem que todos conhecem aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, e que faz parte também da nossa história. Então, Macedo Filho, com os seus talentos, com os seus dons, ele consegue agregar, consegue fazer amigos e consegue, dentro da sua capacidade, também fazer parte da história de Cuiabá. Eu me sinto honrado e agradecido pelo convite. E também ao Onofre, que é um grande amigo que todos nós conhecemos. Quem não conhece Onofre Ribeiro, com a sua ternura, com a sua capacidade gentil de atender as pessoas, de conhecer as pessoas, de se relacionar com as pessoas,
de trazer, inclusive, paz, porque ele tem uma palavra sempre tranquila, sempre calma. Então, o prêmio em nome dele, eu me sinto mais honrado ainda, que é um grande amigo que eu conheci desde a época da revista Contato. Cadê ele? Você lembra da revista Contato? Então, já faz tempo aí. Então, eu me sinto honrado de todos os lados aqui. E feliz por estar aqui e sendo homenageado. É isso. Muito obrigado. Vamos aplaudir. Muito obrigado, Pádua. Muito obrigado, Vicente. Parabéns. A homenagem chegou em tempo. Contalde, assessoria contábil para empresas de micro, pequeno, médio e grande porte. Balancetes mensais, análises financeiras, entre outros afins. Contalde Contabilidade, Comandante Costa, 33169000. Chegou a quarta da semana F. Preços ainda mais baixos. Coxa sobre coxa belo, quilo, 7,49. Frango a passarinho com pacote 800 gramas no Clube Mais, 7,99. Filé de peito de frango canção, quilo no Clube Mais, 13,90. Óleo de soja Concórdia, 6,15. Leite pó Piracanjuba, 400 gramas, 11,99. Lava roupas em pó no ano, 2,2 kg no Clube Mais, 17,90. Quarta da semana F. É o forte e ainda mais barato para você. Olá, é uma alegria estar com você aqui do programa Jesus Absoluto. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que está registrada no livro do profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. Nós vivemos em tempos de dificuldades, de lutas, pós-pandemia. Isso afetou a nossa vida em várias áreas: família, finanças, relacionamentos, saúde. E esse texto traz 3 promessas que eu quero deixar da parte de Deus para o seu coração. A primeira delas é que o Senhor é bom. Independente das circunstâncias, independente do momento, independente da realidade que você viva, nada disso pode mudar a bondade de Deus. Faz parte do seu caráter, faz parte da sua essência, faz parte da sua natureza. Talvez o homem não seja bom, talvez a vida não esteja no momento bom, talvez as circunstâncias não sejam boas, mas a palavra de Deus garante que o Senhor é bom. A segunda promessa que ele traz para o seu coração é que ele é um refúgio em tempos de angústia. Os refúgios servem para trazer proteção, para trazer segurança, para trazer algum tipo de conforto. A própria Bíblia diz, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza que está presente nos momentos da angústia. Então, se você talvez esteja enfrentando um momento de tempestade, de tribulação, de ameaça, de dor, a palavra de Deus diz que o Senhor, no momento da sua angústia, Ele é um refúgio disponível para você. Mas há uma terceira verdade que é fundamental e talvez central, porque talvez você diga: se Deus é bom e se Ele é um refúgio, por que eu estou sofrendo tanto? O profeta termina dizendo: Ele conhece aqueles ou protege aqueles que nele confiam. Talvez o que você esteja vivendo não tenha a ver com a bondade de Deus ou com a possibilidade dele cuidar de você, mas o fato de você talvez ainda não ter depositado a sua confiança nele. Porque Deus é bom, Ele é uma fortaleza, um refúgio no tempo de angústia, mas Ele sabe e Ele conhece aqueles que confiam nele. A minha oração, o meu desejo e a minha palavra para você é que você possa buscar mesmo o refúgio que você precisa, o cuidado que você precisa, a provisão que você precisa nesse Deus que é bom, que é um refúgio pronto para cuidar de você, mas que a proteção dele está ligada diretamente à sua capacidade e disponibilidade de confiar nele. Pense sobre isso, viva isso e que Ele te abençoe.